Olá, querido amigo, graça e paz para você que está me assistindo nesse momento. Meu grande abraço, meu agradecimento por mais uma vez podermos estar reunidos para estudar a palavra de Deus, amém? Quero agradecer imensamente por todos os amigos inscritos desse canal que têm colaborado, que têm me ajudado, que têm compartilhado dessa mensagem. Meu muito obrigado a você que foi inscrito, a você que comentou, você que deixou o seu ok, muito obrigado. Clica lá no sininho, tá legal? Deixa o seu gostei ou não gostei, ok? Que Deus abençoe grandemente todos vocês. Eu quero mandar um abraço bem grande para os irmãos lá de Solonópolis. Próximo sábado que está vindo aí, estarei em Solonópolis pregando lá, compartilhando do pão da vida com os irmãos de Solonópolis, recebendo um convite da irmã Chaga, que está pela frente da igreja. Meu grande abraço para todos os amigos aí de Solonópolis, Logrador também vão estar presentes. Vai ser um sábado de bênção, um sábado muito abençoado em nome de Jesus. Queridos, hoje nós temos um tema maravilhoso para a gente abordar, para a gente estudar. Hoje eu vou fazer uma pergunta de $1 milhão. Que devo fazer para ser salvo? Talvez essa tenha sido a pergunta mais importante a qual se encontra na Bíblia. Por isso que a gente vê ela não somente uma vez, mas por 3 vezes é registrado na Bíblia essa pergunta. A gente observa que o jovem rico fez essa pergunta ao mestre. A gente observa também que lá na história do bom samaritano, o doutor da lei perguntou o que faria para herdar a vida eterna. Mas eu quero abordar hoje em Atos, no capítulo 16, versículo 30, quando Paulo e Silas estavam presos, acorrentados naquela prisão, e quando meia-noite a palavra de Deus diz que eles cantavam, que eles glorificavam, que eles exaltavam o nome de Deus, aleluia. Paulo tinha todos os motivos para estar triste, para estar desanimado, desacreditado de Deus, mas no momento mais difícil, Paulo louvava a Deus, Paulo engrandecia o nome de Deus, e a Bíblia diz que Deus ouviu o louvor daqueles homens. Deus ouviu a oração deles e enviou um anjo que, chegando lá, deu um grande terremoto, abrindo todas aquelas celas, e aqueles homens estavam soltos. O guarda, o carcereiro, ao ver a prisão aberta, ele ficou desesperado, pegando de uma espada, tentando tirar sua vida, quando Paulo clamou para ele, disse: não faz tal coisa, porque todos estamos aqui. Ninguém foi embora. A Bíblia diz no versículo 30 algo muito sensacional, muito importante para mim e para você fazermos também essa pergunta hoje e agora ao nosso Deus. Quando o carcereiro, no versículo 30 do capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, ele diz: depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? Que pergunta maravilhosa. Lembre que esse carcereiro estava presente quando Paulo foi chicoteado, quando Paulo estava sofrendo dentro daquela prisão. Mas quando viu o testemunho de Paulo, mas quando viu a grandeza daquele apóstolo diante de uma prisão, ele ficou encantado com o testemunho e com o milagre que acontecera naquela prisão, sentindo o desejo imenso de servir ao mesmo Senhor a qual Paulo servia. Ele faz a pergunta mais importante: senhores, o que devo fazer para que eu também seja salvo? No 17, Paulo responde: crê no Senhor Jesus e será salvo, não somente tu, mas toda a tua casa. Um passo importante para a salvação é crer.
crê em Jesus. Eu faço uma pergunta para você nesse dia de hoje: o que você deve fazer para ser salvo? Algumas pessoas acham que para ser salvo basta guardar os mandamentos. Outros acreditam que para ser salvo basta ter fé. Há quem diga que para ser salvo basta aceitar Jesus como Salvador. Tem várias pessoas com pensamentos diferentes em relação à salvação. Há aqueles que dizem: eu sou salvo pela graça. Mas um passo muito importante a qual podemos alcançar a salvação, diz a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 30, crer, acreditar, confiar em Jesus Cristo, confiar na palavra de Deus, crer nas Escrituras Sagradas, é um ponto muito importante para aqueles que querem alcançar a vida eterna. A salvação é uma cadeia de circunstâncias, não é simplesmente por um ato ou por algo, é uma cadeia de circunstâncias que o ser humano precisa alcançar. E aqui, quando ele fala em crer, talvez há pessoas que estão me ouvindo agora e estão dizendo: se for só isso, eu também creio. Mas o somente crer não é suficiente para encontrar a salvação, para ganhar a salvação. Quando a gente abre a nossa Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 2 de Tiago, texto muito conhecido, mas um texto maravilhoso. No capítulo 2 de Tiago, no versículo 19, ele diz assim: crê tu que Deus é um só, faz bem em crer que Deus é um só. Até os demônios creem e tremem. Até o próprio inimigo, o diabo, crê, que estremece, mas ele não obedece. Crer não é suficiente, precisamos crer e obedecer. Tem muitas pessoas que acreditam, mas não obedecem. O diabo crê que estremece, mas ele não obedece. Mas é possível que eu esteja falando com alguém agora que está escutando esse vídeo, vendo, assistindo, e tem dito: eu não preciso nada disso para ser salvo, porque eu sou salvo pela graça. E quando vamos lá para o livro de Efésios, no capítulo 2 de Efésios, é muito interessante. É verdade que somos salvos pela graça. Quando Paulo fala em Efésios capítulo 2, no versículo 8, ele fala assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Se nós somos salvos pela graça, mas nós só alcançamos a graça mediante a fé. Ninguém alcança, ninguém recebe a graça se não tem fé. Você consegue observar que a salvação envolve uma cadeia de circunstâncias? Uma cadeia de fatores é necessário, não é simplesmente algo. Agora, quando Paulo diz: olha, nós somos salvos, muito bem, nós somos salvos pela graça, sois salvos, mas é mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Fé. Como é que está a sua fé? Observe aqui que a graça, para muitas pessoas a graça é como se ela fosse um papel, um documento, a qual desse direito a você pecar, fazer qualquer tipo de atrocidades e vai ser salvo, porque eu sou salvo pela graça, independente do que eu faça, eu sou salvo. Calma, a salvação não é assim.
A salvação não é assim. Para alcançar mediante a graça, é preciso ter fé. E no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, ele relata que sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe graça aonde não tem fé. Você está entendendo o que eu estou falando? Você, meu irmão, minha irmã, independente da sua igreja, independente de placa de igreja, porque placa não salva. A salvação é mediante Jesus. Então nós precisamos ter Jesus em nossa vida, salvo pela graça, mas precisamos ter fé. Então isso aqui é uma cadeia de circunstância que o cristão precisa ter. Uma pessoa salva, ele tem que viver como um salvo. Você está entendendo que somente a graça não é suficiente, eu preciso ter fé. E a Bíblia diz em Hebreus, volta a repetir, 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando eu vou para o livro de Tiago, novamente, no capítulo 2, no versículo 17, ele fala assim para mim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A fé sem obras, ela está morta. Perceba que a fé, ela anda junto com as obras. Abraão, ele era o pai da fé, mas Abraão, além de ter uma fé grande, a sua fé demonstrava as suas obras. A ideia que está sendo pregada por aí afora, de que podemos fazer o que quisermos de nossa vida, o que está sendo pregado em muitas igrejas hoje, é que venha do jeito que está. Jesus não quer saber como você está. Venha de todo jeito. É claro que podemos ir até Ele de qualquer jeito, mas não permanecermos diante dEle de qualquer jeito. Há uma necessidade de mudança de vida. A salvação existe renúncias. É isso que acontece na vida de uma pessoa que é salva. A diferença de um salvo para um não salvo é grande. Uma pessoa que está pautada no assim diz o Senhor não pode viver igual qualquer outro, como um pagão, como um incrédulo. Tem que haver uma diferença. Quando a gente paramos diante da Bíblia, por exemplo, quando vamos para 1 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, olha o que diz aqui, queridos. Olha o que diz no capítulo 5, versículo 17, segunda carta aos Coríntios 5, 17, diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas passaram, e eis que se fizeram todas novas. Aleluia! Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Não há possibilidade de uma pessoa aceitar Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Você, mulher, que aceitou a Jesus, e a sua igreja, ela permite uma vida liberal, algo está errado, porque aqui ele fala claramente que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Não podemos estar em Cristo e continuar com uma velha vida. Aquele que bebia bebida alcoólica, não bebe mais. Aquele que fumava, não fuma mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que enganava, não engana mais. Uma nova criatura. Viva como um salvo.
há possibilidade de querermos alcançar o reino dos céus, ser salvo, mas continuar com a velha vida, continuar com o velho homem dentro de nós, os mesmos pensamentos, o mesmo egoísmo, alvarento, com os mesmos enganos, as mesmas mentiras. Não há possibilidade. Cristianismo exige renúncias, transformações. O que está sendo pregado em muitos púlpitos de muitas igrejas hoje é uma mentira. O que o diabo não conseguiu mediante a espada, ele está conseguindo hoje mediante uma mentira. Ele tem misturado a verdade com a mentira, e está sendo pregado em muitos púlpitos de grandes igrejas hoje. Pessoas sem nenhum pudor, sem nenhum temor do nome da palavra de Deus. Pessoas que o velho homem não morreu, continua com os mesmos hábitos, costumes, e pregando, mentindo e enganando as pessoas. Quando você vai para Provérbios, no capítulo 14, verso 12, ele diz que há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dele leva à morte. Tenha cuidado com esse tipo de cristianismo, de evangelho que está sendo pregado. Salvação exige renúncia. Quando nós vamos para o livro de Gálatas, no capítulo 2 de Gálatas, olhe comigo que versículo tremendo, que versículo poderoso. Gálatas capítulo 2, o verso é o 20. Olha o que Paulo diz aqui no livro de Gálatas 2:20. Ele diz: logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia! Nós estamos falando de um homem que tinha uma vida respeitada diante do judaísmo, um homem que era respeitado em Israel, em Jerusalém, era Paulo, um homem culto, inteligente, sábio, que falava vários idiomas diferentes, conhecedor de todas as áreas. Mas quando teve um encontro com Cristo, ele mudou a vida dele. E aqui ele diz: vivo não mais eu, velho Paulo, mas Cristo vive em mim. É isso é pessoas que querem alcançar o reino dos céus. Para alcançar o reino dos céus, nós precisamos se esvaziar do eu. Essa é a pergunta que você, que eu temos que fazer todos os dias. Senhor, o que eu preciso fazer para que eu seja salvo? O que preciso fazer, Senhor, para que eu possa ser salvo, Deus? O que há? Me ajuda, me ensina. É isso. Salvação é isso, exige percas, renúncias. Paulo renunciou tudo que tinha, prazeres, honra, glórias dessa terra, porque ele queria uma glória não terrena, mas como o próprio diz, uma glória celestial. Como ele disse que lutava em busca de um alvo, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avanço para o meu alvo. Isso era o que Paulo fazia.
Em certo momento ele disse: olha, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. É você imitador de Cristo? Algumas pessoas que você conhece, que estão em determinados movimentos religiosos, pode-se dizer que são imitadores de Cristo? Os nossos atos parecem com o de Cristo? Vivemos em um mundo em que as pessoas são dominadas pelo desejo de seguir os outros. Pessoas querem imitar jogadores de futebol, atores de novela, cantores, todos os tipos de artistas, aonde a pessoa que nós teremos que imitar é Jesus. Imitar Jesus. Uma vida pautada em torno da palavra de Deus. Entenda que o reino dos céus não é mediante brincadeira, como muitos estão pensando. Sou salvo pela graça, a graça me salva, eu posso fazer o que eu quiser, sou salvo pela graça, como se a graça fosse um documento que desse o direito de fazer o que bem quiser. Isso não é graça, isso não é graça. Quando vamos lá para o livro de Mateus, no capítulo 11, que eu quero ler com você, no versículo 12, é um tapa na cara agora, um tapa na cara dessas pessoas que querem viver mediante facilidades. Não adianta ter uma igreja lotada de pessoas, não adianta ter o nome no livro da igreja e o seu nome não está no livro dos céus. O que adianta ganhar o mundo inteiro? Diz o livro de Mateus 24, 16, verso 26. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? O que adianta ter o nome escrito no livro da igreja, mas se seu nome não está escrito no livro dos céus? Quando vamos para Mateus, aqui que eu falei, 11, no versículo 12, diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforços, e os que se esforçam se apoderam dele. O reino dos céus é tomado mediante esforços. Para ter um carro, é preciso trabalhar, é preciso se esforçar para comprar um carro novo, o mesmo que seja velho. Para ter uma casa, é preciso trabalhar, é preciso se esforçar para conquistar. Para ter uma comida boa em casa, tem que trabalhar, não cai do céu. A comida que cada um de nós ingerimos, ela não cai do céu. Para termos, precisamos trabalhar. Mas a salvação, há quem pense que não precisa de nada, que não precisa se esforçar em nada. Basta levantar a mão, aceitar Jesus como Salvador, pronto, sou salvo. E posso continuar com aquela velha vida. O velho homem. Você acha que isso é salvação? Se você pensa desse jeito, você precisa fazer uma reflexão. Você precisa entender o que eu acabei de ler agora em Mateus 11, 12. O reino dos céus é mediante esforços, e só aqueles que se esforçam que vão alcançar.
A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Está vendo como é? Não é fácil, é uma luta. É uma luta. A salvação não é como muitos estão dizendo, não, é mentira. Precisamos se esforçar. Precisamos todo dia lutar contra nós mesmos. Você sabe quem é o nosso maior inimigo? O meu maior inimigo sou eu mesmo. É lutar contra as vontades carnais. Paulo disse isso, querer fazer o bem não está em mim, mas fazer o que não quero. As vontades carnais é totalmente contra as vontades espirituais. É uma luta constante. Nós estamos diante de uma guerra, mas não estamos diante de uma guerra de míssil, como a da Ucrânia e a Rússia. Nós estamos diante de uma guerra onde o nosso oponente é bem superior a cada um de nós. Ele é bem mais poderoso do que nós. Mas nós temos um triunfo. Nós temos um trunfo diante de nós. Nós temos uma proteção. Nós temos a arma mais poderosa para enfrentá-lo. Nós temos a Bíblia, a oração. Nós temos Jesus intercedendo por nós no céu. Nós temos a companhia do Espírito Santo todos os dias, diz a Bíblia, até a consumação dos séculos. Então perceba que nós não estaremos só, mesmo que você não possa ver, mas nessa luta que está sendo travada agora no seu coração, Cristo está soprando no meu e no seu ouvido, dizendo: persevere, seja fiel até o fim, não desista. Eu sei que é difícil, eu tive aí um dia, eu sei o que você está passando, porque um dia eu passei também, mas tenha paciência, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Aleluia. Cristo está contigo, irmão. Diga amém por isso. Cristo está comigo, está com você. Diante dessa grande peleja que está sendo travada por nós, é uma grande luta, é uma grande peleja, não é fácil, a vida não é fácil, a vida não é fácil, sabe, o inimigo, ele tem trabalhado de várias e várias maneiras, sabendo ele que o seu tempo, cada momento, cada dia, cada hora, cada segundo que passa, o tempo dele diminui. O inimigo é sabedor que ele já perdeu. Se ele já perdeu, por que ele luta? Sabe por quê? Porque ele falou o seguinte: eu estou perdido, então eu quero que o maior número de pessoas se perca comigo. Eu não quero se perder só. Então eu vou lutar para conseguir levar o maior número de pessoas à ruína. E é o que ele está fazendo. Ele está tentando tirar você da igreja, tirar você dos caminhos do Senhor. Ele está tentando colocar na mente de algumas pessoas que a salvação é muito fácil, você está salvo, você pode fazer o que quiser. E você viu aqui diante da palavra que nós estudamos agora, que não é assim. Que não é assim. Precisamos ter uma vida pautada no assim diz o Senhor. O próprio Deus, ele diz:
Deus não leva em conta o tempo de ignorância. O que passou, passou, independente do que você tenha feito, independente de quem tenha sido você. Quando uma pessoa entrega a vida nas mãos de Jesus, e quando ele se batiza na água, aquele velho homem morre naquelas águas e renasce uma nova criatura para o reino dos céus. O que ele fez ficou para trás. Talvez hoje eu possa estar falando com alguém que até tenha tido o desejo de entregar a sua vida nas mãos de Jesus, mas tem pensado que eu não preciso, porque a vida que eu levo, eu vou me salvar. E Deus, todas as pessoas que são chamadas por Deus, por Jesus, para esta caminhada, precisam renunciar em algo da sua vida. Eu lembro de uma pequena história de um peregrino. Um peregrino, ou andarilho, vocês conhecem. É aquele homem que anda pelas estradas das grandes rodovias e ele corta cidades por cidades. E há aqueles que cortam estados, colocam um saco nas costas. O peregrino sempre ele tem a barba, né? O andarilho, barba grande, cabelo grande, roupa surrada, sujo, fedorento. E diante deles sempre eles andam com um saco. Se você abrir aquele saco, você vai ver que naquele saco só tem tranqueira. Ali não há nada de valor. Nós somos um andarilho nesse mundo. Mas infelizmente nós ainda estamos com um saco de tranqueira nas nossas costas. Sabe? Se esse andarilho que passa pelas estradas, cortando um estado para o outro, se ele deixasse o saco lá onde está, jogasse fora, ficava bem mais fácil dele caminhar e chegar ao seu destino. Mas sabe o que atrapalha dele andar? É aquele saco nas costas dele, cheio de coisas que não tem valor. A nossa vida, rumo à Canaã celestial, rumo aos céus, é assim também. Infelizmente, nós estamos com um saco de tranqueira nas nossas costas, que não serve para nada, que só nos atrapalha a caminhar. A pergunta que eu faço para você agora é: o que você tem levado aí nesse saco que não presta, que tem atrapalhado de você caminhar e chegar no seu destino? Alguns precisam deixar o cigarro para trás, jogar fora a bebida alcoólica, a mentira, o engano, mau hábitos, vícios. Percebe que muitas coisas nessa nossa caminhada tem que ficar para trás, porque não atrapalha da gente caminhar. Essas coisas atrapalham de chegarmos ao nosso destino. E para que nós possamos chegar no nosso destino, nós precisamos lançar as tranqueiras fora. Eu sei quais são as tranqueiras que eu preciso lançar fora. Eu não sei quais são as suas tranqueiras, mas você sabe. Mas Deus sabe que nós precisamos lançar fora as nossas tranqueiras. É seu desejo? É o meu desejo, é a minha vontade. A minha vontade é de um dia alcançar os céus, é ser salvo. E é o que Jesus quer para você também. Diga amém por isso. Mas para que isso aconteça, nós temos que deixar algumas coisas para trás. Agora você vai fazer uma reflexão na sua vida e dizer para Deus: Senhor, eu preciso deixar isso, porque isso está impedindo
de eu caminhar. Me dê força, Senhor, para que eu possa deixar essa tranqueira no meio do caminho. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer imensamente porque o Senhor tem caminhado conosco, mas Senhor, às vezes a gente carrega tanta tranqueira nas nossas costas que nós sentimos o peso nas nossas pernas. Por isso, Senhor, dá-nos força para deixar para trás tudo que não presta, que venhamos renunciar a nossas vontades e nossos desejos, e que possamos fazer o Teu desejo e a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados e nos concede a salvação por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe você, a sua família e a sua caminhada, em nome de Jesus. Amém. E até a próxima, se Deus quiser.